A graça e a paz do Senhor Jesus. Começa agora o nosso culto no lar. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pelo dia que tivemos, agradecer ao Senhor por todas as coisas. Nós vamos iniciar este culto orando e agradecendo ao Senhor. Então, onde você estiver, se você pode, feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Bendito Deus, dedicamos este culto ao Senhor. Queremos, Senhor, rogar que o Teu poder, a graça do Teu Espírito venha se manifestar aqui e em cada vida, cada pessoa que puder, Senhor, estar conectada a nós, assistindo e participando, mesmo que remotamente. O Senhor venha estar conosco, venha a falar ao nosso coração, venha receber também nossa gratidão. Queremos agradecer a Ti pelo dia que tivemos. Queremos agradecer pela forma misericordiosa e graciosa com que o Senhor nos usou pela manhã para trazer a Tua palavra. Queremos agradecer por ela, pelo alimento que o Senhor proveu nesta manhã. Nós rogamos, Deus, que o Senhor, ó Pai, também traga para nós o alimento que nós precisamos agora de noite. Senhor, vem fortalecer o nosso coração. Toma cada vida nas Tuas mãos. Toma Teu povo em cada parte deste Brasil, em cada parte do mundo que está agora Te adorando em espírito e em verdade. Que o Senhor receba os louvores do Teu povo. Que o Senhor, ó Pai, se agrade de cada um de nós. Senhor, nós oramos que Tu recebas este culto e nós oramos no santo nome, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queremos saudar a Tânia, que Deus abençoe a sua vida. Queremos saudar a Marineide, que está conosco. Deus também te abençoe muito, Marineide. Que Deus possa falar ao seu coração. Nós vamos começar louvando a Deus com o primeiro louvor. E este louvor é um louvor que fala de um Deus que vem ao nosso socorro nas diversas situações que nós muitas vezes passamos, nos momentos de aflição que nós passarmos. Nosso Deus, Ele vem ao nosso socorro. Que essa canção sirva primeiramente para nós louvarmos esse Deus maravilhoso, mas também que ela possa tratar do seu coração, que ela possa edificar nas verdades da palavra de Deus. Amém, meu querido? Então vamos louvar a Deus com este primeiro louvor. Se você está sentado ou está num local reservado em que você pode agir com liberdade, querido, você está diante do Senhor. Então adore a Deus da forma como o Senhor te conduzir. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Aleluia. Senhor, e te levantarás, Ele vem para te salvar.
poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Temerás ao Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Amém. Um escudo na tempestade, Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor E te levantarás, Ele vem para te salvar. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele vem, nos restaura e nos levanta. O cansado é levantado pelo poder de Deus. Que você creia na palavra do Senhor e você, meu amado irmão, você sinta o Senhor te levantando. Neste dia, o Senhor, Ele recupera as nossas forças. Nós vamos continuar louvando a Deus. Existe um louvor que fala de um Deus e isso me remonta muito à experiência do povo no deserto. O povo viu a mão de Deus nos detalhes, no cuidado de Deus. Nós estamos passando por um momento de muita tribulação, mas o nosso Deus, Ele é presente na nossa vida e Ele faz um caminho no meio ao deserto. O nosso Deus é um Deus presente e fiel na nossa vida. Então vamos louvar a Deus em meio às angústias que passamos. Irmãos, vamos voltar os nossos olhos para os céus e vamos louvar o Deus que nós servimos. Nosso Deus é não somente presente, mas é um Deus que levanta, que nos leva pelo caminho e Ele está conosco em toda e qualquer situação. Vamos louvar a Deus.
aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Aleluia, Senhor. Seja exaltado, Deus. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. enxuga As lágrimas restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. enxuga as lágrimas, Restaura corações, tu és a resposta. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém, meu querido? Esse é o nosso Deus. Um Deus que faz um caminho no deserto. Um Deus
que resplandece em meio às trevas. O nosso Deus é fiel. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, nesta manhã nós fizemos, na nossa live da escola dominical, a gente fez uma menção dando os parabéns às mães que estavam presentes, e agora, diante de outras, nós queremos também estender a nossa gratidão a Deus pela vida de cada mãe, pela sua vida, mãe que está nos assistindo, em especial a minha esposa, enfim, a todas as mães, nós queremos agradecer a Deus, parabéns pelo seu dia. Eu gostaria que nós orássemos pelas mães, nós sabemos que esta data é uma data idealizada e focada no comércio, mas a palavra de Deus também ela nos diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. E nós devemos agradecer a Deus pelas mães, pela mãe que Ele me deu, pela mãe que deu a você. E então, nesse momento, eu queria que você curvasse a sua cabeça, você fechasse seus olhos e nós, nesse momento, orássemos pedindo as bênçãos do Senhor para cada mãe, que o Senhor esteja com cada uma delas em cada situação. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos louvar o teu santo e excelso nome, e nós, Senhor Deus, queremos prestar a nossa gratidão a Ti, por cada mãe, por esse dia em que em todo o mundo os filhos se voltam para agradecer e para prestar homenagem às suas mães. Senhor, nós queremos pedir, porque algumas já partiram, mas fica em nós, Senhor, a boa lembrança de todo o ensino, a boa lembrança da dedicação, e fica aqui, Senhor, a nossa gratidão pelo Senhor ter dado a nós mães que fizeram a diferença na nossa vida. Outros ainda são ainda mais gratos porque ainda têm as suas mães presentes em suas vidas. Nós queremos também agradecer e pedir, Senhor Deus, sustento do Senhor, principalmente para aquelas que são tuas servas e que muitas vezes guerreiam sozinhas em seus lares, e muitas vezes têm ainda um marido não convertido, um filho, uma filha, um neto, e são, ó Pai, motivos de preocupações no coração dessas mulheres. Mas neste momento, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor esteja trazendo renovo sobre estas mulheres, para que elas, com sabedoria e pautadas na tua palavra, elas possam ser o exemplo em seus lares. Tragam uma palavra temperada, uma palavra, Senhor, equilibrada. Traga uma palavra vinda da tua parte para aqueles que precisam ouvir. Mas que muito mais pelo testemunho das tuas servas, sem palavra alguma, como diz Pedro, possam elas, Senhor, testificar da grande mudança que o Senhor fez em suas vidas. Senhor, eu oro por outras que ainda não te conhecem. Nós oramos para que o Senhor trabalhe nestes corações, e aquelas que hão de ser salvas, que o Senhor, ó Deus, traga a vida para que elas venham a conhecer o Deus de seus filhos, o Deus de seus maridos, o Deus, ó Pai, de seus netos. Ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos. Entregamos aquelas que estão agora, Senhor, com parentes nos hospitais, outras que perderam seus filhos recentemente. Rogamos, Senhor, a tua misericórdia, consolo, e que o Senhor seja com cada uma de suas necessidades. Neste dia, Senhor, nós queremos agradecer por cada mãe,
e pedindo as bênçãos do Senhor sobre elas, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ainda um último louvor antes de nós entregarmos aquilo que Deus colocou em nosso coração para nossa meditação hoje. Nós vamos louvar ao Senhor com uma última canção, um último louvor, e que você, se você pode, que você adore ao Senhor com liberdade aonde você estiver, porque mesmo que nós estejamos remotamente distanciados uns dos outros, mas nós temos este meio e nós podemos, num só coração, estarmos diante do trono da graça, adorando aquele que é digno, que está sentado no trono, que é digno de louvor, que é digno de toda exaltação. Então vamos louvar a Deus, que Deus fale ao nosso coração. Vamos pedir que o Espírito do Senhor nos conduza e que nos faça adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Podemos louvar o Senhor com alegria. E nós vamos cantar cânticos que exaltam a pessoa que nós vemos. Aleluia. E nós vamos derramar a nossa vida e o nosso coração em louvor e adoração diante dele. Amém? Amém? Você está disposto a isso? Amém. Você tem motivos para isso? Então declare-os ao Senhor, porque Ele está aqui com seus ouvidos atentos ao louvor daqueles que o amam. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Aleluia. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Senhor, prepara o nosso coração, Deus. Que Cristo seja entronizado, que Cristo seja glorificado, os louvores do teu povo, Deus. Oh Espírito Santo, toma a nossa vida nas tuas mãos. Unge a minha mente, unge os meus lábios, Senhor, enche-me da tua presença e glorifica o teu nome através da minha vida, Deus. Pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Amém. Que o Senhor esteja agora preparando o nosso coração. Quero
Dar as boas-vindas também ao Hamilton Fernando. Que Deus esteja também com o servo do Senhor. Que a palavra de Deus venha sobre nós e traga para nós alimento, renovo da parte de Deus, mas também que essa palavra ela alcance aqueles que precisam ser alcançados, que Deus colocou no nosso coração para compartilharmos com os amados irmãos. É uma palavra e uma reflexão ao mesmo tempo. E o título desta pregação, desta reflexão é Lições da Casa do Luto. Quando você observa o que está acontecendo, esta pandemia ela tem levado a uma triste realidade de muitas mortes. Somente no Brasil já está chegando a 11 mil mortes confirmadas. Todos os dias a gente está ouvindo o noticiário e todos os dias os números estão cada vez mais se elevando de uma forma assustadora. Todos os dias nós estamos ouvindo sobre morte. E nós percebemos que as pessoas que não têm a Cristo Jesus, elas estão assustadas, elas estão cada vez mais tentando achar uma explicação para o que está acontecendo. Porém, querido, não é uma avaliação política, não é uma avaliação de ordem sociológica, filosófica ou qualquer outra coisa que vai dar a devida explicação do que está acontecendo. Todos os dias a gente está sendo bombardeado e cada vez mais a gente vê a morte por todos os lados. A consequência disso é pavor no coração de alguns. Muitas vezes a angústia toma o coração de muitos, o desespero, a crise de pânico, a ansiedade, a depressão, em muitos a fuga da realidade. Mas essas coisas nos fazem pensar em por que a morte assombra tanto? Por que a morte gera esta reação no ser humano? Como falei, nós poderíamos, e muitos procuram dar uma explicação para isso de diversas maneiras. Mas a resposta mais própria, a resposta mais correta é a que a palavra de Deus nos dá. Portanto, eu queria que a gente, diante de tanta morte, a gente olhasse para o que a palavra de Deus diz, para que nós, irmãos, como filhos de Deus, encontremos a base da nossa segurança, a base também daquilo que devemos, como nós devemos enxergar tudo o que nos acontece, sem que nós sejamos por demais afetados. Não ser afetado é impossível, porque nós estamos vendo isto acontecendo em todo o mundo. Porém, o servo de Deus, a serva de Deus, tem uma base. E esta base é uma base sólida, pela qual ele pode ter segurança e pode, por meio dela,
avaliar o que acontece e entender o seu mundo e poder então trazer uma palavra de esperança, mas também uma palavra de confrontação com aqueles que estão muitas vezes diante de tanta morte, diante de se deparar com tanta coisa ruim. Muitos estão adotando o comportamento de fugir dessa realidade. Mas fuga não é a melhor solução para isso. Portanto, eu queria te convidar a que você considerasse o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Existem lições que podemos tirar diante de tanto caso de morte que a gente tem ouvido. Nós, quando olhamos para o que acontece em Manaus, o que tem acontecido no estado do Rio de Janeiro, que é o segundo maior, o segundo estado com maior casos de morte. Primeiro é São Paulo, Rio de Janeiro segundo, se eu não me engano, Manaus é o terceiro, e assim vai se espalhando, portanto, por todo o mundo, por todo o Brasil. Diante disso tudo que está acontecendo, quais são as lições que nós devemos tirar disso? Então eu quero convidar você a que você abra a sua Bíblia agora e abra no livro de Eclesiastes, um livro após Provérbios. Então fica fácil para você. Procura Salmos, depois de Salmos vem Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. Então abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eu quero considerar com você algumas coisas que estão sendo ditas aqui no verso 2. Por exemplo, então, Eclesiastes 7:2 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Se você vai ao versículo 4, Salomão repete o seguinte: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Portanto, nós encontramos aqui 4 boas razões por que a morte assombra tanto o homem. Nós encontramos nesse texto e em outros da palavra de Deus 4 boas razões que respondem por que o homem diante da morte, a morte o assombra de uma forma terrível. Eu não sei se você é observador. Eu sou uma pessoa muito observadora. Então, quando eu assisto os noticiários, eu percebo como as reações das pessoas que não têm a esperança que nós temos, como é diferente a reação dessas pessoas diante de casos e mais casos de morte. Por que é assim? Em primeiro lugar, embora não esteja aqui no texto, mas uma outra referência que nos indica, antes de tudo, a primeira boa razão por que a morte assombra o ser humano é porque ela é um duro castigo decorrente do pecado. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus dá uma ordem para Adão e Eva, que eles gozassem e eles cuidassem daquele lugar
tão especial que Deus havia preparado para eles mesmos, que eles desfrutassem desta bênção. Mas Deus faz uma advertência a eles e diz a eles que de todas as árvores frutíferas que Deus havia colocado ali para eles, todas elas eles poderiam comer. Porém, uma árvore em especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse a eles que dela não comessem, porque no dia em que dela eles comessem, certamente eles morreriam. No capítulo 3, é narrado o que acontece depois desta ordem de Deus. O homem desobedece o mandamento do Senhor e pela vaidade de seu coração, pretendendo ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, o homem desobedece a Deus, o homem peca e em decorrência disso vem este castigo. A morte passa a ser a realidade de toda a humanidade desde então. Então, nós nos angustiamos diante da morte. O ser humano reage da forma como ele reage diante da morte, porque ela é um duro castigo. O castigo que traz consequências amargas. Pois como é traumático quando nós perdemos alguém que nós amamos. Como é dolorido a perda de alguém que convivia conosco, que estava entre nós. E como tem sido assim a realidade de muitas e muitas famílias diante do que está acontecendo. De repente, pessoas estão partindo. E como isso é traumático. Porém, o homem tenta achar explicação, mas a explicação primeira que o homem deveria considerar é que a morte causa espanto, a morte é pavorosa, porque ela é decorrente do pecado e é um castigo, um duro castigo, decorrente desta desobediência. Uma segunda razão por que a morte assombra tanto as pessoas é o que está sendo dito aqui em Eclesiastes capítulo 7. No verso 2, Salomão está ponderando e ele está expressando aquilo que as suas percepções, o seu perceber da vida. Ele então chega à seguinte conclusão: entre estar em um banquete e estar em uma casa aonde há luto, é melhor, por incrível que pareça, é melhor estar no lugar aonde o luto está acontecendo. Por quê? Por que a morte assombra? Porque através dela, o homem ele é obrigado a considerar o seu fim. E isso não é possível quando não se está diante de um luto. Você já reparou como é a reação das pessoas quando elas estão diante de um velório? Você já reparou como as pessoas reagem? Como existe uma atitude de consternação? Existem aquelas pessoas que de tanto estarem frequentando, e há pessoas que parecem que gostam disso. Eu tive a experiência missionária de estar num lugar aonde as pessoas parece que gostavam, e todas as vezes elas ouviam que alguém tinha falecido, elas corriam para
o salão paroquial do bairro, porque era ali que era velado, né? E ali elas ficavam conversando sobre as coisas. Mas geralmente quando alguém está em um velório, não é motivo de alegria ali. E fatalmente, a morte daquela pessoa que está ali leva a quem está participando, a pessoa é obrigada a ponderar sobre o fim da vida. A vida agora acaba. E o homem é levado a pensar sobre si, a pensar sobre o seu fim. E é exatamente por isso que muitas pessoas fogem desta confrontação, angustiam-se porque fatalmente elas se depararão com a sua vez, aonde a sua vida também findará. Esse texto nos traz ainda mais uma boa razão. Esse texto nos mostra, no verso 4, que a morte ela tem esse efeito de assombro no homem, porque ela obriga o homem a abandonar a fuga através de alegrias que são passageiras. O homem não quer se confrontar com a realidade da morte. Por isso que muitos preferem estar nas casas aonde os banquetes acontecem, porque ali só há alegria, ainda que seja passageira, mas é ali aonde muitos querem estar. Fazendo um parêntese aqui, hoje é Dia das Mães. Se não fosse esse isolamento social, as famílias estavam todas reunidas. Mas é muito engraçado ver que as pessoas não somente ignoram esta pandemia, como num dia como esse, há churrasco acontecendo. E como as gargalhadas são cada vez maiores. Alguma coisa de errado nisso, pastor? Não. Salvo que, na verdade, a pessoa deveria se precaver. É um momento difícil, é um momento ímpar. E aí me perdoem as mães, mas, na verdade, deveria predominar a prudência. Mas em alguns lares, não somente há aglomeração, como existe farra, existe muito festejo, mas, na verdade, Salomão ensina aqui que a morte nos leva a parar de fugir. Quando a morte acontece, não tem como fugir, porque essa é a tendência natural do homem. O homem não quer falar de morte, o homem não quer lidar com a morte, porque a morte o leva a parar de fugir e a se confrontar. A se confrontar com ter que parar de buscar enganar o seu coração, de buscar fugir desta realidade. E colocar falsas alegrias para tentar ignorar a presença e a realidade da morte. Por isso que o verso 4 ele diz: o coração dos sábios está na casa do luto. Porque na casa do luto eu penso na minha vida. Eu penso que eu preciso cuidar muito bem de como eu estou vivendo. Mas os insensatos buscam a farra,
Os insensatos ignoram a morte. Os insensatos não querem pensar na morte. Por isso é uma fuga. Porque ela é um castigo. O castigo por causa do pecado da desobediência. Mas não somente o homem ignora que é um castigo, como também ignora que ele terá um fim. E o homem vive buscando as suas alegrias, porque dessa forma ele está fugindo desta confrontação. Mas a última razão que eu quero pontuar aqui não está aqui no capítulo 7. Está no capítulo 12 de Eclesiastes. Sabe por que a morte assombra tanto o homem? Porque ela obriga o homem a enfrentar a realidade que ele vai prestar contas ao seu Criador. No capítulo 12 de Provérbios, já no primeiro verso, Salomão diz: lembra-te do teu Criador, da tua mocidade. Primeiro porque a vida passa rápido. Mas lá no verso 7, ele fala que deve-se procurar o Criador antes que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Antes que a morte chegue. O homem foge desta realidade, porque através dela está o fato de que o homem vai prestar contas a Deus de sua vida. Acontece que nesta prestação de conta, um só pecado, meu ou seu, já faz a dívida ser alta demais, de tal maneira que nós não temos como pagar esta dívida. E Deus sabe disso. Por isso, Ele revelou perfeitamente a si mesmo através de Jesus Cristo, o seu Filho, que veio e tornou-se homem como um de nós, para Ele provar o grande amor que Deus é. Romanos, capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, sabendo que um só pecado já é suficiente para que a nossa dívida diante dele seja tão alta que nós não conseguiríamos pagar. Deus, sabendo disso, Deus envia a Jesus Cristo para revelar um Deus que provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. E já que esta dívida de nossas ofensas não se pagaria nem com a nossa própria vida injusta, Deus paga esta dívida dando o justo Filho de Deus para morrer pelos nossos pecados. E este Deus estabeleceu que o pecador injusto que cresce nisso, ele seria perdoado de seus pecados. Ele teria, então, seu coração transformado. Ele teria uma vida que não mais cessa por conta desta morte, que tanto nos assombra. Mas ele teria a vida eterna, se tão somente ele cresce em Cristo Jesus. Por isso Cristo
é o único que pode pagar esta dívida. Por isso, Cristo é o único que resolveu e que anulou esse escrito de dívida que era contra nós e que nós jamais poderíamos pagar. Este que recebeu o perdão de Deus, por conta disso, todos os pecadores que creram nesta verdade revelada do amor de Deus, todos esses receberam o perdão de seus pecados, receberam um novo coração e receberam a vida eterna através de Cristo Jesus. Estes, como qualquer um, diante da morte quando ela acontece, também se abatem, porque ainda este castigo está vigorando para toda a humanidade, e nós compomos a humanidade. Fomos perdoados por esse Deus, a dívida foi paga por Cristo, nosso Senhor, recebemos uma nova vida, recebemos a vida eterna, mas quando a morte acontece, também nos abatemos, também choramos quando perdemos alguém. Porém, existe uma diferença, e é exatamente aqui que eu quero falar com você, meu amado irmão. Nós estamos sendo bombardeados por todos os lados. Ouvimos falar de morte, 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 números cada vez mais altos, como nunca se viu. Nunca se imaginou se ver no Brasil valas para amontoar caixões. Tal é a velocidade das mortes acontecendo. Porém, amados, o que Cristo fez por nós faz com que nós tenhamos uma perspectiva diferente a respeito da morte. Ela nos abate porque somos humanos, porque não somos robôs. Ela nos impressiona e nos traz tristeza, sim, mas não uma tristeza que nos leva a um desespero, não uma tristeza que nos leva a uma fuga de realidade, não um desespero e uma angústia, como se nós não tivéssemos a esperança que nós temos. Amados, o cristão, ele tem em Cristo Jesus a base para ele lidar com isso de uma forma totalmente diferente. Eles reagem porque sabem que a morte não é o fim de tudo. E eles reagem diferente porque eles dizem o que Paulo disse. E eu quero terminar lendo o que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 21. Existe uma verdade que deve estar no nosso coração. Filipenses capítulo 1, verso 21 diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A reação do cristão é baseada no que Cristo fez por ele. Por isso, Paulo não estava aqui manifestando uma depressão que o levasse a querer a morte.
Não é isso que está acontecendo quando Paulo diz: morrer é lucro. Mas quando Paulo diz: enquanto eu estou vivendo aqui, enquanto Deus permitir que eu viva, o meu viver se resume em Cristo Jesus. Ele é a razão da minha vida, Ele é a razão do meu louvor, Ele é a razão do meu existir, porque agora eu vivo para a glória de Deus. Então o meu viver é Cristo. Mas se Deus fizer chegar a mim a morte, o morrer é lucro. Sabe por quê? Porque para o cristão, o morrer não é o fim. O morrer é o começo de uma nova vida, para sempre, na presença do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, devemos tirar lições de tanto luto que a gente tem visto por aí. É melhor estar vendo estas coisas na perspectiva do que a palavra de Deus nos aponta. É melhor nós ponderarmos sobre a vida. E nós devemos levar as pessoas que não conhecem o Senhor a entender o quão útil e necessário é que elas sejam confrontadas com a realidade da morte, para que nós possamos apontar primeiro para a origem. Sabe por que você se assombra? Porque a morte é um duro castigo por causa do pecado. E nós podemos mostrar que o mesmo Deus que castigou justamente o pecado é o mesmo Deus que amorosamente deu o seu próprio Filho Jesus Cristo, para que a dívida que foi aberta e que por uma só ofensa já seria enorme para que nós pudéssemos pagar, Jesus pagou por nós. Meus amados, o nosso viver é Cristo. Nós temos a segurança em Cristo. Portanto, não se desespere como aqueles que não têm esperança. Você tem a Cristo Jesus. A menos que você tenha crido em vão, como disse Paulo, que eu espero sinceramente que não seja a sua realidade. Portanto, recobre o juízo. Se você está desesperado, se você está se angustiando, como muitos que não têm salvação, querido, traga à memória aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança é a verdade da palavra de Deus. Cristo é a tua salvação. Ele foi o socorro de Deus para te livrar do drama da morte. Ele te deu a vida eterna. Portanto, se você está em Cristo, o teu viver é Cristo. E quando Ele permitir, como diz o hino 360, quando a morte chegar, no mais perto que Ele está, a última estrofe fala: e quando a morte enfim chegar, quando chegar esse momento que Deus permitir na nossa vida, o morrer é lucro, porque eu vou estar para sempre com o Senhor. Enquanto eu estou aqui, eu devo querer a vida. E eu devo viver para a glória do Senhor de um jeito mais digno possível do Evangelho de Jesus. Mas se a morte chegar, por que desesperar? Eu vou estar com o Senhor. Você vai estar com o Senhor. Por isso a prudência é necessária. Nosso viver é Cristo, então vamos dar exemplo. Chega de ficar se aglomerando, chega de querer ficar, desrespeitando. Tá tudo sendo evidente, tá tudo mostrando. Se não tiver cuidado, se tiver aglomeração, esse vírus espalha e aí então fatalmente pessoas serão afetadas. Porém, meus amados irmãos, se a morte chegar a nós,
Morrer é lucro. Não porque eu odeio a vida, mas porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É isso que a palavra de Deus me testemunha e é isso que de fato eu, Heber, creio. Estar com Cristo, meu Senhor, é incomparavelmente melhor. Portanto, console-se com essas palavras, meu amado irmão. Recobre o ânimo. Não se deixe afetar. Mas lembre, você já passou da morte para a vida e você está em Cristo Jesus. Amém? Quero orar pedindo que você tenha uma noite de paz, pedindo que você tenha uma semana que inicia hoje, uma semana guardada por Deus. Você que precisa trabalhar e que precisa se expor, que o Senhor te guarde, que o Senhor te acompanhe e que você tome o devido cuidado. Proteja-se. Você que pode ficar em casa, querido, fique, porque as coisas, infelizmente no estado do Rio de Janeiro, agora se fala em lockdown. Ou seja, uma restrição ainda maior, um isolamento ainda maior. Então nós precisamos ter paciência no Senhor, que o Senhor sabe de todas essas coisas. E certamente o Senhor está cuidando do seu povo. Não esqueça disso. Esta pandemia acaba se tornando um grande teste de fé e de obediência nossa ao Evangelho de Jesus. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Eu quero orar por você e após essa oração, você me dá apenas mais um minuto que eu quero falar com você, quero te fazer uma recomendação que eu acredito que vai ser bênção na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças, porque a tua palavra é viva e eficaz. Porque a tua palavra é fiel. Queremos te dar graças porque ela nos dá alento, nos dá segurança e nos dá, Senhor, esperança. Nós te pedimos que o teu povo que ouviu a tua palavra possa ser fortalecido com a força do teu poder, Jesus. Que o Senhor seja com eles. Aqueles que precisarão estar expostos no seu trabalho amanhã. Que o Senhor guarde os teus servos. Que o Senhor livre de todo o mal. Que o Senhor seja com eles. Que o Senhor seja com a situação do nosso país. Nós pedimos ainda assim, Senhor, refreia este mal. Pedimos que o Senhor também refreie a maldade no coração dos homens. Nós ouvimos falar, Senhor, de superfaturamento. Nós ouvimos falar dos políticos se aproveitando de uma situação tão calamitosa para ganhar em cima disso. Oh Deus, tem misericórdia. Até quando, Senhor, será assim neste país? Oh Pai, tem misericórdia do presidente desta nação. Dá juízo a este homem, Senhor. Dá juízo a este homem, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nós entregamos toda essa situação nas tuas mãos. Abençoa essa semana que inicia hoje na vida dos meus irmãos, Pai. E nos livra de todo o mal, pois nós oramos assim, no santo e glorioso nome daquele que vem, daquele que reina e que voltará para nos buscar. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu só gostaria de recomendar a você. Falei pela manhã e vou repetir isso para você, não por mim, mas eu particularmente tenho me devotado a pregar ainda mais e sido desafiado a pregar
de forma expositiva. Entendo que é a forma mais correta de se pregar a palavra de Deus. E nós encerramos recentemente uma exposição de 1 de Pedro. E hoje pela manhã nós iniciamos uma nova série de estudos agora na primeira carta de Tessalonicenses. E eu tenho sido muito abençoado particularmente. Tem sido trabalhoso e às vezes as pessoas pensam que porque a gente está em casa parece que não tem, é fácil. Mas eu estou tendo a mesma dedicação se eu estivesse na minha igreja atual. Mas tem sido ao mesmo tempo muito edificante. E particularmente o estudo de hoje de manhã foi de uma bênção particular muito grande. Eu queria te incentivar, porque o estudo de manhã está, a gente compartilhou. Então eu queria incentivar você que não assistiu a assistir o estudo de hoje de manhã. E que você venha a acompanhar os outros estudos que nós vamos fazer nesta carta. Porque o objetivo dela, o objetivo nosso através dela, é nos dar uma visão bíblica segura e bem embasada, porque a gente tem ouvido pessoas falando de profecia, de 3 dias de escuridão, e pessoas querendo dizer que esse coronavírus, isso daí já é o juízo final e tal, e coisas desse tipo. E nós precisamos da palavra de Deus, e tão somente dela, para a gente poder entender os dias que nós estamos passando, mas com base no que a palavra de fato afirma sobre a volta de Jesus. E esta carta fala disso também. Fala de como a gente deve viver para o Senhor nesse tempo presente, mas também nos dá uma visão correta a respeito da volta do nosso Mestre. Então, incentivo você. Essa é a minha palavra. Que você assista o estudo de hoje, porque eu entendo que ele foi muito edificante. Tem muita coisa boa que talvez edifique a sua vida também. Ok? Então, vá na paz de Deus. Tenha uma noite tranquila, uma noite de paz. E nos vemos na quarta-feira para a gente estudar a palavra de Deus. Fica com Deus. Deus abençoe.